Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te dar dicas sobre um documentário que eu assisti, mexeu muito comigo e eu acho que seria muito interessante que tu visse também. E o nome dele é O Crime de Alcácer. Bom, na minha Netflix, o nome desse documentário é Las Chicas de Alcácer, que, na verdade, Alcácer é a região em que aconteceu o crime, uma região cerca de Valência, perto de Valência, na verdade, na Espanha, em que, simplesmente, no ano de 1992, três meninas de 14 e 15 anos desapareceram. Então, toda a narração, toda a narrativa, todo o documentário ele versa sobre esse crime que aconteceu há mais de 20 anos atrás, certo? Mas que ainda é uma ferida aberta na Espanha. Eu quero te explicar nesse vídeo um pouquinho de por que isso ainda é tão discutido, de por que é tão relevante que a gente pense sobre alguns fatores e por que esse caso foi novamente tratado, né, na mídia, uma vez que o documentário que foi divulgado, que foi feito pela Netflix, é desse ano, de 2019. A gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Bom, antes de qualquer coisa, é importante que eu explique o caso mais ou menos, né? No documentário, tudo isso vai estar bem detalhado, mas basicamente, em 13 de novembro de 1992, então há muito mais de 20 anos atrás, três meninas saíram para ir para uma festa. Então, assim, na Espanha, existem vários pueblos que eles chamam, que são pequenas comunidades cerca, perto de grandes cidades. Então, existe a cidade grande que a gente conhece, é Barcelona, Madrid, e existem várias cidadezinhas, que são pequenos povoados. Nessa cidade, que era Alcácer, existiam mais ou menos, moravam, né, 8 mil pessoas, então tinha 8 mil habitantes. Era muito comum naquela época, e principalmente em razão de serem cidades pequenininhas, que houvesse essa troca, né? Então as pessoas pegavam carona, era bem comum essa prática. Todas as adolescentes e os adolescentes faziam isso quando não conseguiam uma carona com os pais, conseguiam com o estranho e tudo mais. E foi o que aconteceu nesse caso específico. As três meninas queriam sair, queriam ir para uma festa que era num outro pueblo muito perto, certo? Não conseguiram que os pais levassem, porque naqueles dias eles estavam, naquela noite em especial, eles não puderam, enfim, e pegaram a carona com estranhos. O que que aconteceu? Essas meninas desapareceram, as famílias começaram a procurar desesperadamente e elas só foram encontradas, né, já o seu cadáver, na verdade, 3 meses depois, no final de janeiro de 1993. Então foram vários meses em que se especulou o que tinha acontecido com aquelas meninas. Durante esses 3 meses, a mídia começou a crescer muito, digamos assim, em cima do caso. Então, a família dava depoimentos, se buscavam informações sobre as meninas, os familiares começaram a ficar, digamos, muito públicos, né? Viraram figuras públicas na busca pelas suas filhas. As três meninas simplesmente tinham sumido do mapa e não se conseguia nenhum contato. E aí, então, no final de janeiro de 93, se descobriu que tinham se encontrado corpos cerca de 50 quilômetros, mais ou menos, da localidade de onde elas tinham saído, e confirmou-se que eram elas mesmas, né? Infelizmente. Quando isso foi confirmado, as famílias não tinham sido avisadas, mas a grande mídia, a mídia nacional, já tinha publicado a notícia, já tinha, digamos assim, tido o furo. E aí, o caso, que já estava sendo tratado de uma forma muito midiática, tomou proporções inacreditáveis. Dizem que foi o primeiro grande caso midiático na Espanha. E o mais legal do documentário é que é um caso que muita gente já conhece, né? Que a gente até já sabe o desfecho, mais ou menos, mas que ele demonstra como foi feita essa construção do caso. Eu fiquei realmente impressionada, porque eu, pessoalmente, nunca tinha escutado falar desse caso, desse acontecimento, mas a maneira como o documentário vai sendo construído, como a gente vai percebendo que existem muitas pontas soltas nessa história, é uma forma assim que te pega. Quando eu comecei a ver, são apenas 5 episódios na primeira temporada, então é uma temporada com 5 episódios, deu 1 hora e pouquinho cada um, né? Cada episódio. Simplesmente eu não conseguia deixar de ver, porque eu estava impressionada, eu não conseguia parar de pensar naquilo.
Mas sabe qual é o ponto mais interessante? É que, basicamente, se demonstrou que muita gente ganhou, digamos assim, ganhou fama, ganhou prestígio, ganhou alguma coisa com a exposição desse caso em via pública. Se vocês forem ver, quando vocês forem ver, vocês vão perceber que a gente não consegue, eu pelo menos não consegui chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu no caso. Porque vocês vão perceber que apesar de terem, a princípio, encontrado os culpados, a polícia investigou, determinou quem foi, essa pessoa passou pelo julgamento e tudo mais, parece que muita coisa ainda está em aberto. Parece que muitas coisas ainda não foram solucionadas. E o mais interessante de tudo é perceber que algumas questões que lá em 92 foram discutidas, hoje ainda são algumas questões que nos machucam, que nos incomodam e que não foram resolvidas pela sociedade. Então, talvez, eu já tenha falado antes, a Espanha é um país, na minha percepção, muito machista, certo? Assim como a maioria dos países, mas naquela época, as meninas que pegaram a carona foram culpadas, digamos assim, pelo que aconteceu. Embora ninguém falasse diretamente, o que se dava a entender é que se elas não tivessem pedido carona para estranhos, elas não teriam passado por isso. Pelo que elas passaram? Por tortura, por agressões sexuais, por, assim, todo tipo de maldade que tu possa imaginar. No documentário, eles falam, assim, de uma forma bem delicada. Mas na época, perante a mídia, tudo aparecia na TV. Então, quando os corpos foram descobertos, foram apicultores que encontraram e eles foram chamados junto às famílias para falar na TV de que maneira estavam os cadáveres, certo? Legistas foram entrevistados em TV aberta, né, digamos nos horários nobres, para contar o que tinha acontecido, o que tinham feito com aquelas meninas, quais foram os requintes de crueldade que tinham sido tomados, que tinham sido realizados com elas. E a população da Espanha se viu vidrada num caso bastante nojento, complicado, asqueroso, por quê? Porque foi uma morte horrivelmente cruel de 3 meninas que estavam na flor da idade. E aí a gente vê, né, como as pessoas que passam por situações assim, muitas vezes, apesar de serem vítimas, ainda são expostas posteriormente à sua morte, posteriormente, digamos, ao fato que elas já sofreram um absurdo, e aí quem passa a sofrer são as famílias. Nesse caso em específico, um ponto engraçado, um ponto diferente da maioria dos casos, é que as famílias começaram a tomar, digamos assim, um papel relevante perante a mídia. Então, tu vai perceber no documentário que alguns pais começaram a tomar a frente, começaram a aparecer demais, começaram a tomar gosto por estar nas mídias. Várias teorias da conspiração foram criadas, então se dizia que o que a polícia tinha descoberto era mentira, que estava acobertando outras figuras públicas e com poder, que na verdade seriam os responsáveis por essas mortes. Gente, o que vocês vão ver nesse documentário é simplesmente um monte de informações que parecem verídicas, mas que tu não consegue chegar a uma conclusão. E aí, ao meu ver, é isso que nos pega, é isso que simplesmente te faz não querer parar de ver aquela série. Porque tu quer saber como que foi que a gente chegou naquele resultado. Meu Deus, o que aconteceu com essas meninas? Por que que isso aconteceu e como que foi? Certo? Então, essa série, ela ainda toca em pontos que a gente tem hoje em dia, como a questão do machismo, da culpabilização da vítima, a questão de que a mídia pode criar casos para um lado ou para outro de acordo com o seu interesse e que, infelizmente, muitos desses casos nefastos, fúnebres, acabam assim encantando a população de uma maneira distorcida. Não é que as pessoas gostem de ver a dor e o sofrimento, mas é algo que simplesmente nos atrai. E aí, muita gente acaba jogando com esse nosso sentimento. Essa série, de verdade, esse documentário é algo que todo aluno de direito deveria ver para refletir. É claro, não vou te mentir, eu fiquei bastante assim mexida, assim, até chateada em saber de certos detalhes que eu não queria saber, mas nos fazem pensar no nosso país, nos casos que acontecem aqui, certo? Em situações que ainda estão muito similares, então mulheres que saem, pedem carona, são assassinadas, são mortas, estupradas e tudo mais, e que muitas vezes acabam ainda sendo culpabilizadas.
Até que ponto, né? Até quando a gente vai ter esse tipo de situação? Foi lá em 92, mas aqui em 2019 a gente segue tendo isso como muito latente. Muitos pontos desse filme, desse documentário, eu não vou poder comentar para não também estragar a surpresa, mas são tantos, tantos detalhes que muitas vezes você tem que parar e refletir e pensar para tentar entender o que está acontecendo. Agora, que é um documentário que faz a gente assim abrir a nossa mente e pensar sobre muitas coisas, isso é. E é por isso que eu indico hoje para vocês tirem aí algumas horas, um dia para ver esse documentário. Eu tenho certeza que tu não vai te arrepender e tu vai ficar pensando sobre esse caso por um bom tempo. Foi o que aconteceu comigo, eu de vez em quando ainda me lembro e ainda fico ali tentando encontrar algumas respostas. Tá bom? Eu espero que tu aceite o meu convite, aceite a minha indicação, veja esse documentário, ele está disponível na Netflix. São apenas 5 episódios, então dá pra ver rapidinho, digamos assim. Ele simplesmente nos segura e eu tenho certeza que tu vai pensar em muitas coisas que talvez nunca tenha pensado. Enfim, não sabemos, né? Quem sabe tu alcance aí alguns entendimentos que às vezes a gente simplesmente sem pensar a gente não alcança. Quem sabe tu veja algumas coisas que ali na vida real, num caso que realmente aconteceu, façam com que tu perceba algumas situações que ainda hoje a gente vive, infelizmente. Tá bom? Um grande beijo e obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.